Uma boa noite a todos os presentes na nossa casa, na noite de hoje. Sejam bem-vindos à nossa casa. A todos aqueles que nos acompanham pela rede social, pelo Facebook. E nesse momento, então, nós possamos serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas angústias, as nossas dificuldades. E nesses minutos que aqui estamos, possamos concentrar-nos na pessoa mais importante de nossas vidas, que é nós mesmos. Que possamos aproveitar essas energias que o plano espiritual agora nesse momento já nos dispensa sobre nós, cuidando do nosso coração com muito zelo e carinho. Pedimos então aos presentes para que coloquem no modo silencioso o celular ou desligue para não interferir na harmonia dos trabalhos. Começamos a nossa reflexão da noite de hoje com essa mensagem do livro Pétalas. A evangelização infantil é o amor educando. A evangelização infantil, evangelizar uma criança, é garantir uma família equilibrada amanhã. Transmitir aos pequeninos os ensinamentos de Jesus, pedagogicamente adequados, é criar bases sólidas para que a regeneração do mundo se dê. A evangelização é prática profilática, pois auxilia e previne no combate às enfermidades do espírito. Criança evangelizada é como semente que caiu em boa terra, vai centuplicar o amor na terra. Evangelize uma criança e teremos um trabalhador espírita consciente e preparado para o futuro. Então, após essa reflexão inicial, convidamos a todos para fazermos a prece de abertura. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Então convidamos para as reflexões do Evangelho a trabalhadora Mary, nossa irmã. Uma boa noite a todos os irmãos presentes na nossa casa de ambos os planos da vida e àqueles que nos acompanham de seus lares ou que nos ouvirão mais tarde. Que a paz do Mestre Jesus se faça com todos nós. Muito se fala em caridade. E é nestes momentos, principalmente no nosso inverno tão longo, tão frio, que nós estamos mais ligados a estas ações caridosas. E todos nós aqui, com certeza, participamos em algum momento ou fazemos isso, muitas vezes diariamente. Mas esta caridade, e ela é muito importante, a caridade é onde nós doamos os alimentos, doamos agasalhos, calçados, e é muito importante, nós sabemos disso, porque ainda vivemos num mundo material, onde ainda precisamos de tudo isso. Mas a nossa reflexão de hoje é sobre a caridade segundo entendia Jesus.
E no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos sobre a caridade segundo entendia Jesus. E eles responderam o famoso BIP, que todos nós falamos, que são aquelas siglas para que a gente nunca mais esquecesse. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esta foi a resposta dos espíritos para Kardec. Então, quando nós ouvimos esta resposta dos espíritos sobre a caridade conforme entendia Jesus, não que a outra caridade não seja importantíssima, importantíssima. Mas para Jesus, a caridade é muito maior do que um gesto de ajuda. Ela é, na verdade, uma maneira de viver. Por que uma maneira de viver? Porque a caridade, segundo Jesus, era benevolência. Então, quer dizer, nós precisamos ser benevolentes. Era indulgência, indulgência com as imperfeições alheias. Então, precisamos ser indulgentes. Quer dizer, precisamos compreender que o nosso irmão de caminhada evolutiva erra. E se nós hoje já estamos numa situação de errarmos menos, nós precisamos ser indulgentes, nós precisamos compreendê-los, porque pode ser que em algum momento, nesta nossa caminhada evolutiva, já tenhamos cometido os mesmos erros que ele. E precisamos, naquele momento, da indulgência de muitos, para que pudéssemos hoje estar nestas condições. É um modo de viver, porque também o Cristo nos convida a perdoar as ofensas. Nós ainda precisamos, meus irmãos, tanto do perdão do outro também. Porque nós ainda nos equivocamos. Então, nós precisamos perdoar. E perdoar, meus irmãos, sempre gostamos de fazer essas colocações. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar do acontecimento, mas não sofrer mais, não desejar o mal. Pelo contrário, lembrar da situação e desejarmos de todo o nosso coração que aquele irmão possa despertar sua consciência e ressignificar a sua caminhada. Então, a caridade, segundo Jesus, é uma maneira de viver. E se a caridade é uma maneira de viver, então ela deixa de ser um ato isolado e passa a ser uma identidade. Porque então ela vai estar presente e viva dentro de nós. Mas como seria então este viver? Seria, queridos amigos, compreendermos que a caridade começa antes das nossas mãos.
Porque não basta tão somente nós fazermos a caridade naquelas campanhas, a campanha do agasalho, a campanha do alimento, e que bom que a gente já participe disso. É ótimo. E é um dever de cada um de nós auxiliarmos aquele que estiver com a situação inferior à nossa na questão material, a que tenha uma qualidade de vida melhor. Mas quando nós formos participar dessas atividades, dessas campanhas, que nós possamos, ao doar 1 quilo de alimento, ao doar um agasalho, que nós possamos, antes de tudo isso, pensarmos dentro de nós mesmos, que o irmão que receber possa fazer um bom uso, que o alimento que estiver doando seja aquele que aquele irmão naquele dia não tinha para colocar para o seu filho. E junto a tudo isso, que façamos uma prece. Então a caridade começa antes das nossas mãos. Ela começa na forma como nós começamos a olhar o nosso irmão de caminhada. Quando nós começamos a compreender e reconhecer que os nossos irmãos de caminhada estão nesta existência com os mesmos objetivos que nós, buscando a nossa evolução. Muitos de nós conseguiremos vencer a nós mesmos, mas muitos talvez não consiga ainda nesta existência. Jesus nos ensinou que a prática da caridade não é apenas e não deve ser apenas em momentos determinados. Quer dizer, naquelas campanhas que nós fizemos, quando nós viemos aqui na Casa Espírita, quando nós formos a qualquer um outro lugar, qualquer um outro templo religioso que também receba alimentos, e é muito importante aquele alimento que o irmão traz e coloca ali. Faz uma grande diferença nos ranchos que são formados pelo nosso Departamento de Assistência Social, para aquelas famílias que são cadastradas e para aqueles que nós chamamos de ranchos emergenciais, que vez por outra os irmãos acorrem à nossa porta, como com certeza correm tantas outras portas, mas estamos falando daqui, da nossa casa nesse momento, nos pedindo aquele auxílio daquele alimento, porque no momento ou está desempregado, ou a gente sabe que nessa época chuvosa, aqueles que trabalham fazendo aqueles servicinhos que, até mesmo os pedreiros, os serventes de pedreiros, nesta época não tem como trabalhar. Então, é necessário e importante aquele alimento que é colocado ali. Mas que a nossa caridade não seja apenas em momentos determinados, que seja sempre que nós tivermos condições de fazer. E nós vamos entender uma outra maneira de sermos caridosos. Estamos até agora falando da caridade material. Então, para que nós pudéssemos entender a caridade segundo Jesus, Ele veio aqui, esteve encarnado conosco aqui por 33 anos. Sabemos que nos últimos 3 anos, Ele vivenciou toda a mensagem que deixou para nós. Ele viveu. Ele não escreveu nada. Nós temos registros daqueles que conviveram com Ele lá.
mas ele não escreveu. Ele viveu tudo o que veio nos ensinar, que nós não tínhamos até então aprendido, porque já tinham vindo outros nos dizer, mas nós não entendemos. Então, o Cristo, ele viveu a caridade em cada encontro. Em cada encontro que ele tinha quando ele estava aqui. Cada encontro. Ele era aquele espírito caridoso no jeito de falar, no jeito de estar, no jeito de se manifestar com aqueles encontros que tinha. Ele foi caridoso quando caminhava, porque nós sabemos que o Cristo ele não caminhava sozinho. Multidões caminhavam com ele. E neste caminhar, ele também nos exemplificou a caridade. Quando ele entendia que todos ali eram iguais, para ele não tinha diferença. Todos eram iguais. Ele se reportava a todos da mesma maneira, com o mesmo amor e da mesma forma. Quando ensinava, nós sabemos que ele nos demonstrou a caridade quando ele ensinava da seguinte forma. Quando ele estava conversando com os pescadores, ele falou de pesca, ele falou de redes. Quando ele ensinava para aqueles cuidadores de ovelhas, ele falou que nós todos somos ovelhas de um mesmo rebanho. E ainda disse, no rebanho de meu pai, nenhuma ovelha se perderá. Quando ele ensinava para aqueles que plantavam, ele falou de sementes, ele falou do solo, ele falou da vinha, ele falou de como cuidar daquele solo e ainda deu exemplificação de vários solos para que nós pudéssemos ter cuidado. Jesus nos ensinou sobre a caridade quando comia com os excluídos, com aqueles que ninguém queria estar, com os cobradores de impostos e com muitos tantos. Ele foi almoçar ou jantar na casa de um cobrador de impostos. Para, com toda a humildade, sem ferir, mas acolhendo, dizer, nós todos somos iguais. E se ainda estamos equivocados, podemos fazer diferente a hora que quisermos. Quando acolhia aqueles que todos rejeitavam. Jesus, ele gostava e fazia companhia às prostitutas, os ladrões, aqueles que realmente eram quem não eram aceitos na sociedade, aqueles que eram realmente rejeitados, com os leprosos. Ele comia, ele convivia, ele acolhia todos como irmão que somos. Como irmão que somos.
E quando ele foi perguntado por que ele fazia isso, ele disse: eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de remédio. E quando na cruz pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, meus irmãos, viver a caridade é permitir que o Evangelho molde as nossas ações. Que nós possamos, em cada ação, em cada entrega, em cada acolhimento, em cada abraço fraterno, em cada escuta fraterna, aquela que muitas vezes nós não precisamos dizer nada, apenas ouvir. Que nós coloquemos o coração, que nós coloquemos o amor em ação, porque nós sabemos que a caridade é o amor colocado em ação. Então a caridade começa sempre antes de nossas mãos. Viver a caridade é deixar que o Cristo apareça mais em nossas atitudes do que em nossas palavras. Porque nós podemos proferir palavras belas, lindas, carinhosas, até consoladoras. Mas, porque isso nós aprendemos nos livros, mas é preciso que nós deixemos que o Cristo apareça nestas nossas palavras. Que estas palavras sejam carregadas de amor. E talvez seja isto que Paulo quis dizer quando escreveu lá em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E quando Cristo vive em nós, a caridade deixa de ser um dever e passa a ser a forma como respiramos, falamos, pensamos, amamos, acolhemos, abraçamos. Até naquele bom dia, boa tarde, lá na via pública. Isso nós já dissemos muitas vezes aqui e vamos dizer quantas vezes for necessário, porque nós estamos dizendo para nós também. Muitas vezes aquele bom dia, aquele boa tarde, é o único que aquele irmão lá na via pública ou em qualquer um outro lugar seja o único bom dia e boa tarde daquele dia. E tenhamos a certeza, muitas vezes, este bom dia e boa tarde, que talvez nós nem demos muita importância, pode, naquele dia, evitar que alguém busque a fuga das suas dores, das suas incertezas, seus medos, pela porta ilusória do suicídio. Então, meus irmãos, que em todas as nossas ações tenha o amor, que o amor seja o móvel de tudo. E quando Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está em João 13:35. Ele não disse, o Cristo, que seríamos reconhecidos pelo quanto nós sabemos das Escrituras, pelo quanto nós sabemos dos nossos estudos, nem por tantas palestras que já tenhamos feito aqui, acolá ou em outro templo religioso,
ou pelo tempo que nós nos dedicamos para ir aqui ou ali, em qualquer templo religioso. Disse que seríamos reconhecidos pelo amor que dispensarmos. Talvez essa seja a definição mais simples da caridade, segundo Jesus. Caridade é o amor tornado atitude. Caridade é o amor tornado atitude. Nós sabemos que caridade é o amor colocado em ação. E quando este amor já viver em nós, todas as nossas atitudes serão de amor e serão caridosas. Não é um sentimento a caridade que fica ou que tenha que ficar dentro de nós. É o amor que ganha, meus irmãos. A caridade é um sentimento, este sentimento que é o amor que ganha olhos para enxergar, ouvidos para escutar e mãos para servir, palavras para consolar e um coração disposto a perdoar. Poderemos nos perguntar, e é uma pergunta que eu convido aos irmãos que façamos para nós mesmos neste momento. Quantas vezes fomos caridade na vida de alguém? Hoje, porque o ontem é passado. Nós não temos mais como ir lá e arrumar. Ou fazer diferente, mas nós podemos, a partir de hoje, fazer diferente. Então, hoje, eu fui caridade na vida de alguém? De todas essas formas que colocamos aqui, muitas tantas, e muitas tantas. Então, meus irmãos, que o Cristo nos ajude a fazer da caridade não só um compromisso de agenda, mas a linguagem da nossa alma. E nós gostaríamos então de encerrar estas breves reflexões com uma reflexão. Que cada um de nós possa fazer esta reflexão no seu interior, no seu íntimo, no seu eu mais profundo. Quando eu estender a mão, que eu leve também o respeito. Quando eu falar, que minhas palavras consolem. Quando eu olhar alguém, que eu veja uma alma encaminhada. Porque a maior caridade não é somente dar algo ao outro, mas é permitir que o amor do Cristo passe por nós e alcance quem mais precise. E quantos de nós já desejamos e já recebemos esse amor dos nossos companheiros de caminhada? Porque senão, meus amigos, embora nós possamos pensar que nós nunca tenhamos recebido, mas nós recebemos sim. Talvez nós não tenhamos prestado atenção, porque se nós não tivéssemos recebido este amparo, este acolhimento, talvez nós não suportaríamos a nossa existência. Que eu seja a oração diária de cada irmão. Que eu possa deixar a minha luz resplandecer, cada um de nós. E que a nossa oração diária
seja: Senhor, ensina-me a amar como tu amaste, para que a minha vida se torne uma expressão silenciosa da tua caridade ou do teu amor. Que este amor nos envolva e nos preencha a todos nós.